Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 16 de abril, quarta-feira. Deus te abençoe. Abraço nosso. Estamos lendo aqui 2 Coríntios 7:10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. O contexto aqui que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta é porque a primeira carta que ele enviou aos Coríntios foi uma carta de muitas orientações e doutrinas, mas também de repreensão, uma repreensão aberta, pontual, por um problema também pontual, e o apóstolo Paulo soube que os irmãos, quando leram a carta, ficaram entristecidos. E o apóstolo Paulo observa que foi por pouco tempo, mas ficaram. E isso, a princípio, entristeceu o apóstolo Paulo. Até que, depois, o Tito, que é pastor, que trabalha com o apóstolo Paulo, passou por Corinto e recebeu um afeto muito grande e percebeu os efeitos benéficos daquela primeira carta. E os irmãos amaram Tito e enviaram mensagens. Hoje a gente diz mensagens do coração, né? Mas enfim, falaram palavras e se comportaram de uma tal maneira que Tito chegou, a presença dele, segundo Paulo, já era uma consolação, já era uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Mas aquilo que ele trouxe na bagagem, que foi a narrativa do que ele viu e ouviu em Corinto, e mais os recados que ele trouxe, as mensagens que ele trouxe e tudo mais, aquilo consolou o apóstolo Paulo a ponto dele dizer, ó, tá vendo, eu disse que eu podia confiar neles. Em outras palavras, ó, eu apostei neles e deu certo, né? E agora eu tô feliz. E de fato eu fiquei um pouco arrependido porque eles ficaram tristes, mas aí ele diz assim: agora, no entanto, eu me alegro. Estou lendo o verso 9. Não porque vocês foram entristecidos, né, contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou a arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízos algum, prejuízo algum por nossa causa. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o constrangimento, a tristeza que eles passaram foi uma obra de Deus, foi segundo Deus. E é estranho, né? A gente pensar que o nosso Deus, pelo Espírito Santo, promove tristeza, né? E eu sei que toda luta, toda provação, ela nos põe nesse lugar, né? No lugar reflexivo, às vezes na dúvida, às vezes questionamentos, né? Mas aqui é pontual. No caso aqui do apóstolo Pedro, Paulo versus Igreja de Corinto, eles tinham pecado. Qual foi o pecado da igreja? O orgulho, né? O orgulho de não ter tratado aquela situação de alguns falam de importunação sexual, tal, mas muitos intérpretes falam que foi uma violência sexual que um jovem teve com a sua madrasta. E a igreja soube disso e aquilo ficou meio que naturalizado, ninguém tomou providência nenhuma, e o apóstolo Paulo fala com muita contundência: vocês estão orgulhosos, como é que vocês admitiram uma coisa dessa? E aí vem todo o discurso e palavras do apóstolo Paulo, que precisa ler, né? Para se inteirar lá na primeira carta.
E aí, depois dele explicar todas essas coisas, portanto, estão dentro de um contexto, ele traz essa máxima, essa que eu poderia dizer que é uma declaração, porque isso acontece espiritualmente com todo o crente que peca contra o Senhor. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Então, qual seria a natureza dessa tristeza, né? Ah, pensando assim que Deus é fonte de alegria, né? Cristo é a alegria dos homens. Que conversa é essa de que Deus promove, ou que é uma alegria segundo Deus, ou de acordo com a vontade de Deus, ou permitida por Deus? Eu diria até necessária no processo, né? E, enfim, mas é uma tristeza que contribui na conversão, né? No retorno a Deus. Está completamente relacionado, ou relacionada à tristeza, né? Com esse voltar-se para Deus. Porque o pecado desencaminha, viu, gente? O pecado nos leva para outros lugares, outras percepções, e os nossos afetos ficam voltados para o pecado, a gente fica de costas para Deus se não tomar cuidado, né? Mas essa tristeza faz com que aconteça o retorno a Deus. Por isso que Deus aprova. Por isso que é uma tristeza aprovada, eu diria, projetada por Deus. E quem promove isso é o Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo promove essa tristeza em nós, ele nos capacita a ver o pecado como Deus vê, né? E acho que é uma oração muito sábia a gente pedir isso a Deus, que Deus nos mostre sempre a iniquidade do pecado, não do outro, viu, gente? Do nosso pecado. Que Deus mostre a sujidade, o comprometimento, o arraso, as complicações, a seriedade disto e do pecado e das suas consequências na nossa vida. Porque senão a gente vira juiz e começa a apontar o outro. Estamos falando de uma experiência pessoal, né? Eu e Deus. E o pecado a reboque, que pode, na nossa experiência, ser esporádico e acidental, né? Por quê? Porque o apóstolo João diz que quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado, né? Não está lá mergulhado, inserido naquilo, mas repito, acidental, ocasional, né? A gente precisa, nesse momento de tristeza, e o Espírito faz isso, porque o pecado, às vezes, eles vêm com racionalizações, né? A pessoa começa a pensar na tentativa até de justificar o erro, né? E começa a concordar com o sistema diabólico e mundano. E começa, de alguma forma, se aliançar consigo mesmo numa tentativa de autoindulgência, ou seja, eu vou me perdoar, porque eu sou assim mesmo, ou qualquer outro argumento, né? Mas essa tristeza vem para que a gente concorde com Deus. Ou seja, Deus que disse que é pecado, eu preciso concordar com Ele. E é neste processo que a gente abre o coração, dilata o coração e confessa com a boca: o Senhor está certo, eu estou errado. A tua vontade é esta e eu fiz diferente, né? Então esse é verdadeiro, né, genuíno arrependimento. O que concorda com Deus e o entendimento de que pecou contra Deus. Como o salmista falou, né? Somente contra ti pequei. Davi usou essa expressão, né? Então, todo pecado é contra Deus, né? Dependendo do que se faz, é contra Deus e contra o nosso próprio corpo. É contra Deus ou contra o próximo. É contra Deus ou contra o corpo de Cristo. Aí depende, mas sempre será contra Deus. E quem se arrepende entende que
arrumou um problema com Deus, mas Deus, na sua misericórdia, promove essa tristeza em nós. Para quê? Para que isso nos levasse a Deus. E da mesma forma como houve consolo lá em Corinto, por se arrependerem, como Tito foi consolado, como o apóstolo Paulo foi consolado, né? Que esse capítulo aqui fala muito dessa questão de consolação. Quem permite e vive essa tristeza segundo Deus, também é consolado. Mas não no sentido de passar a mão na cabeça, não. O processo de purificação, né, de limpeza, de uma consciência melhorada diante de Deus, ele acontece, né? Mas você sai no processo consolado. O que significa? Os coríntios continuaram crentes. O apóstolo Paulo ficou encorajado para continuar fazendo a obra de Deus. Tito também. E é o mesmo conosco. A gente é consolado não no sentido de que passou panos quentes, não, mas no sentido de continuar crente, confiando no perdão de Deus e continuar fazendo alguma coisa para Jesus, trabalhar para Jesus. Deus te abençoe. E que loucura, mas na palavra de Deus, que Deus te dê a tristeza quando você precisar desta tristeza aqui. Porque depois desta tristeza vem perfeita consolação para continuar mais vigilante, mais crente, mais fiel. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, a tua palavra é tremenda para os nossos corações. Abençoa, Senhor, nossa mente, guarda os nossos pés para não tropeçarmos. Guarda-nos, ó Senhor, os pensamentos, a própria língua, para não tropeçarmos, ó Deus, para não pecarmos. Mas se acontecer, quando acontecer, porque isso é possível no corpo de morte, ó Deus, te pedimos que o teu Espírito opere estas coisas em nós, a fim de que sejamos consolados, a fim de que continuemos crentes sem prejuízo algum. Eu oro a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém.